Sejam todos bem-vindos. Meu nome é Leatrice, eu sou trabalhadora da Sociedade Beneficente Espírita Amor e Luz e hoje eu quero conversar com vocês sobre os desafios atuais em família. Mas antes de nós começarmos, eu quero pedir que a gente faça um pequeno exercício para que nós nos lembremos que nunca estamos sozinhos. Então eu vou pedir que fechem os olhos. Respirem profundamente e sintam junto com vocês, ao lado de vocês, de mãos dadas, abraçados com vocês, o mentor ou a mentora espiritual de cada um. Que nós possamos sentir nesse momento que estamos sempre acompanhados, jamais desamparados. E que, portanto, não precisamos ter medo de estarmos caminhando no nosso melhor caminho. Que possamos, neste momento, pedir aos nossos mentores espirituais, aos mentores espirituais de todo o nosso país e de todo o nosso planeta, para que tenhamos o melhor esclarecimento possível sobre o assunto que vamos abordar. Que estejamos em paz e tranquilidade nestes momentos. Muito obrigada, que assim seja. Então, falando sobre o nosso tema de hoje, que são os desafios atuais em família, nós vamos pensar, raciocinar, que nós estamos vivenciando momentos que sempre foram alertados a toda a humanidade que iriam acontecer, que seriam as transições. Na verdade, a gente sempre teve várias transições ao longo da história, mas esta está sendo uma transição muito diferente, porque está envolvendo realmente o núcleo familiar de uma forma muito especial. Está envolvendo a cada um de nós, particularmente, sempre, mas o núcleo familiar de uma forma muito especial. E, mais ainda, atualmente, na história humana, principalmente nós aqui no Ocidente, estamos com um conceito de família muito diferente do que era o conceito de família quando Jesus esteve conosco há 2000 e poucos anos. Ao longo de toda a história, nós já modificamos vários entendimentos sobre família, sobre pessoa, sobre amizade, sobre vários temas. E cada cultura, na verdade, ao longo de toda a história, tratou esses temas também de forma diferente. Mas atualmente que nós estamos com o privilégio de termos uma internet que colabora e nos ajuda a nos mantermos conectados, nós podemos pensar da seguinte forma. Principalmente nós que temos esse privilégio de estarmos dentro de uma casa abrigada, com uma internet funcionando, que nós podemos realmente nos conectar não apenas com o nosso vizinho de porta, que nós também estamos com o distanciamento social sem conversar muitas vezes, menos ainda do que nós conversávamos, mas especialmente com aquele familiar que também está longe. Cada vez mais o nosso mundo, Terra, o globo, o nosso orbe, se torna realmente uma grande aldeia. Principalmente para aqueles países, para aquelas regiões que têm a internet como meio de congregar. Obviamente, nós temos muitas partes no mundo que ainda não têm os recursos que nós estamos tendo, mas para nós que temos os recursos, toda essa situação familiar se torna muito especial. Primeiro porque nós, apesar de ainda continuarmos usando a internet e o celular, que é uma ferramenta bastante especial hoje em dia, nós paramos, de certa maneira,
de focar tanto no celular quando estamos dentro de casa. Algumas famílias ainda usam muito o celular, principalmente em função do trabalho, que é o meu caso. O celular para mim, a internet para mim é bastante usada porque eu trabalho com isso. E muitas pessoas também. As nossas crianças, os nossos jovens, nós mesmos adultos que ainda estamos estudando, o próprio ESD dentro da Casa Espírita é um deles, nós estamos usando as ferramentas que a internet e o celular, os computadores, enfim, nos proporcionam. E nesse aspecto, nós reinventarmos o nosso tempo junto a estas ferramentas é muito importante. Uma coisa é quando nós dizíamos para o nosso filho, sai da internet, vai estudar, vai conversar com os teus amigos, vai sair. Hoje nós temos que dizer isso, fica na internet, porque nós não temos que estar zanzando fora de casa, nós temos que nos cuidar e cuidar dos outros também. E nesse sentido também as ferramentas, elas se tornam não só importantes, quanto nós continuamos tendo que ter os cuidados na companhia que nós vamos estar trazendo para dentro da nossa casa. Porque querendo ou não, no momento em que nós conversamos com uma pessoa, mesmo que seja pela internet, nós estamos também misturando as energias daquela pessoa com a nossa e obviamente a nossa com a daquela pessoa ou das pessoas. Então é bem importante que nós também nos lembremos que nós precisamos manter a nossa vigilância e a nossa oração. Porque não é pelo fato de nós estarmos neste distanciamento social que as questões energéticas deixaram de funcionar. Pelo contrário, elas continuam funcionando e de uma forma muito especial. E nesse aspecto se torna um grande desafio para nós compreendermos que o que nós fazemos continua tendo que ter o nosso pensamento crítico, o nosso pensamento lógico, o nosso bom senso. Todas as atividades que nós estivermos fazendo com a nossa família fora da internet e dentro do espaço físico, e na internet, que é o nosso espaço virtual e atualmente é o espaço de convivência mais aproximada, vamos dizer assim, nós temos que ter bem claro que nós devemos manter o cuidado com os princípios doutrinários, com os princípios evangélicos, com os princípios cristãos que nós trazemos na nossa vida. Nós estarmos dentro de casa realmente é um grande desafio, principalmente para aqueles que têm crianças pequenas. Outro dia eu pensava que nós, como adultos, às vezes nos desestabilizamos por estar fora de um contato mais físico, que dirá as crianças, que para elas a brincadeira, o contato físico, no colégio principalmente, era algo bem especial. Apesar das crianças serem mais facilmente adaptáveis do que nós, eu fiquei imaginando o quão diferente está sendo a vida para elas. Se está sendo para nós, imaginem para elas, que principalmente as menores não compreendem o momento que nós estamos passando com o raciocínio, da forma lógica que nós estamos tentando compreender. Mas é importante que nós também tenhamos em conta que, como espíritos que eles são e que escolheram nascer nesta época, provavelmente o entendimento espiritual deles seja muito maior que o nosso. E nesse aspecto eu acho bem interessante nós raciocinarmos. Nós somos espíritos, talvez milenares, que estamos trazendo experiências e vivências de outras encarnações para trabalhar nesse momento muito especial. Nós sempre soubemos, dentro da doutrina espírita, pelo menos, em outras filosofias também, mas falando especificamente da doutrina espírita, que haveria uma transição muito especial na Terra, como planeta.
e que está acontecendo, porque afinal de contas, mesmo que a gente não soubesse como, hoje nós sabemos que está envolvendo a humanidade como um todo. Isto está tornando todo o nosso planeta mais sutil, de uma energia mais sutil, começando conosco. Cada um de nós está fazendo um trabalho de cura muito grande. Cada um de nós escolheu nascer neste momento especial da nossa transição planetária, porque nós precisamos curar justamente todas essas vivências de muita dor, de muita tristeza que nós estamos trazendo ao longo da nossa história. E que melhor do que nós estarmos com a nossa família consanguínea nesse momento, que é aquela de escolha para nós resgatarmos e curarmos talvez algumas dificuldades maiores. E então, nós, com o conhecimento que trazemos, que pode ser muito ou pode ser pouco, e não é melhor do que ninguém, mas é o nosso conhecimento, nós nos desafiarmos e dizermos para nós mesmos, sim, eu como espírito aceito fazer essa transição, cuidar de mim e daqueles que eu escolhi viver neste momento especial. Então a família, como nós concebemos hoje, e mais ainda dentro da doutrina espírita, que nós sabemos que é um dos núcleos de espíritos que precisam reajuste maior, e não estou dizendo com isso que é um reajuste difícil, um reajuste de desafios normalmente pesados. Há alguns que sim, mas nas famílias também nós temos, nas famílias consanguíneas, aqueles com aquelas pessoas com as quais nós nos damos muito bem, porque seria insuportável se nós não nos dessemos bem com toda a nossa família, muito pelo contrário. E a sabedoria divina é tão grande que nos coloca com aquelas pessoas que nós precisamos resgatar, curar, nos desafiar, tanto para o aspecto positivo, dizendo sim, eu já consegui isso e esta pessoa está de mão dada comigo e aí eu consigo lidar melhor com as situações, quanto também com aquelas que nos desafiam mais, que são aquelas que normalmente nos tiram mais da paciência, com as quais nós temos que ter mais tolerância, e muito eu vejo que neste momento em especial nós estamos trabalhando também a nossa resiliência. Eu cair e me levantar. Esses dias eu escutei uma frase muito interessante num seriado de guerras, claro, né? Nossa história é permeada de guerras, mas um guerreiro dizia para o outro assim, um guerreiro, quando cai, ele tem uma tarefa, levantar-se. E eu achei muito interessante. E neste momento em especial, na nossa história, eu acredito que esta seja talvez a frase mais importante que nós tenhamos. Nós nos levantarmos toda vez que nós cairmos. Porque nós vamos cair neste momento, esses desafios, conosco. Dentro da nossa casa, dentro do nosso espaço físico, dentro do nosso coração. Mas isso não quer dizer que nós estejamos perdendo, que nós estejamos nos enfraquecendo. Muito pelo contrário. Este desafio, neste momento, é extremamente especial por isso, porque nós estamos resgatando conosco a nossa essência de luz. Então é bem especial que nós estejamos vendo este momento exatamente como ele é. O desafio de cura maior que nós escolhemos fazer. E as nossas famílias são o nosso suporte, são o nosso espelho, são a nossa força para continuarmos crescendo e evoluindo. Eu agradeço pelos momentos que eu posso compartilhar com vocês e eu vou pedir que a gente faça de novo um pequeno exercício para finalizar o pensamento de hoje sobre os desafios atuais da vivência em família. Então eu vou pedir que nós fechemos de novo os nossos olhos, respiremos profundamente e simplesmente agradeçamos por tudo aquilo que nós temos, pela paz,
pela harmonia, pela família, por estarmos dentro de uma casa, abrigados, por termos o que comer e, acima de tudo, por podermos sentir dentro do nosso coração o quanto somos especiais, o quanto somos amados e amparados pelo plano espiritual. E que possamos sentir junto com o nosso mentor, com a nossa mentora espiritual, que a nossa caminhada está se tornando cada vez mais fácil, mais tranquila, mais serena. E que possamos no nosso dia a dia levar esta paz, essa tranquilidade e essa serenidade para os nossos pensamentos, para os nossos sentimentos, para a nossa família e para os nossos amigos, pessoais e virtuais. Agradecemos por estes momentos e, acima de tudo, além de agradecer aos meus mentores, aos mentores do nosso planeta, eu agradeço a cada um de vocês que compartilhou comigo estes momentos. Muito obrigada, que assim seja.